Olá, nesse módulo nós vamos tratar de sistema de pagamentos brasileiro. Bom, do que se trata, né? O que a gente vai discutir aqui dentro do sistema de pagamentos? Observe o seguinte, é muito comum, as agências bancárias fecham ali em torno de 4 horas da tarde, né? Muito comum a gente se deparar com um boy, normalmente um funcionário de uma empresa, que chega no banco desavisado às 4 horas da tarde, com malote, né? Muitas vezes deixou para fazer no final do dia. Chega lá e fala assim, nossa, esse pessoal de banco é folgado, né? 4 horas da tarde já está fechado. Bom, o que se faz, né? O que os empregados de uma instituição financeira fazem quando a agência já fechou às 4 horas? Observem, ao longo do dia, o que a gente tem lá? Os clientes vão à agência para fazer o pagamento de uma conta, para gerar um contrato, fazer uma operação de crédito, fazer uma transferência, fazer um depósito, enfim, essas operações bancárias do dia a dia. Só que observe o seguinte, o fato de eu ir no caixa ou no autoatendimento e colocar lá um cheque em depósito à minha conta e levar para casa, mesmo que eu faça lá no caixa, e levar um recibo autenticado, isso não é garantia de que aquele dinheiro já está na minha conta. O fato de eu fazer um DOC e receber lá, levar para casa o DOC autenticado, não é garantia de que aquele dinheiro estará na conta do beneficiário no dia seguinte. Ah, eu fui à agência preencher lá um cadastro, assinei um contrato de crédito. O fato de eu assinar não significa que automaticamente aquele dinheiro já está na minha conta. Ah, eu recebi lá a autenticação de uma conta de luz. Não significa que meu débito com a concessionária já está liquidado. O que eu quero dizer com isso? Todas as operações feitas ao longo do dia, no âmbito do sistema financeiro, elas precisam ser finalizadas. Ou seja, fecho a agência, o que os empregados vão fazer? Olha, vão pegar aqueles cheques colocados em depósito, precisam mandar aquilo ali pela compensação. Claro, né, que hoje tudo via arquivo, mas tem que mandar para a compensação, para quê? Para que o banco responsável por aquele cheque faça a remessa de valores para o banco beneficiário, para que ele acredite na conta dos seus clientes. Nós precisamos mandar os DOCs para compensação. Para quê? Para garantir que aquele dinheiro saia da conta do banco emitente daquele DOC e entre na conta do cliente em outro banco que vai ser o beneficiário. Se eu assinei um contrato de crédito, no final do dia o gerente, o empregado precisa entrar no sistema, lançar aquele contrato para que o dinheiro esteja disponível na minha conta. Ah, fiz um pagamento de luz, de água. No final do dia, a instituição financeira tem que transferir aquele valor para a concessionária. Ou seja, todas essas operações feitas no final do dia são operações que a gente chama operações de retaguarda. Ou seja, é a finalização, é a parte operacional que vai finalizar as operações iniciadas no âmbito, né, do contato ali direto que a gente tem com o cliente. Nesse caso, o exemplo que eu dei, ele está tratando de uma agência em si, né, uma agência particular. Só que imagine o seguinte, se a gente pegar o sistema financeiro como um todo, o que nós vamos ter? Primeiro, essa movimentação de cheques. Então, um banco que vai precisar passar o dinheiro dos cheques depositados para o outro banco e vice-versa, a remessa de DOCs, a remessa de TED, que é a transferência eletrônica disponível, depois nós vamos falar um pouco dela. Precisamos, por exemplo, uma instituição financeira comprou título público do Banco Central. Ou a Caixa comprou título público do Banco Brasil. O Banco Brasil vendeu depois para o Bradesco vendeu para o Itaú. Ou seja, eu tenho uma movimentação interbancária, ou seja, instituições financeiras que precisam zerar, liquidar essas operações e, portanto, eu também preciso ter toda essa estrutura operacional, essa retaguarda do sistema financeiro como um todo. Essa retaguarda é que vai permitir o registro, a liquidação e a custódia das operações feitas no âmbito do sistema financeiro. Lembrando, o que é custódia? Custódia é a guarda, né? Para não esquecer, é muito comum a gente falar assim, a pessoa perdeu a custódia dos filhos, ou seja, perdeu a guarda. Hoje,
nós vamos ver, nós temos toda uma estrutura de custódia, principalmente a custódia de operações, a custódia de títulos, que não é feita mais em papel, né? A gente não tem mais tramitação de ações, de títulos em papel, como acontecia na década de 80. Hoje a gente tem a custódia eletrônica, a custódia dessas operações, que são os registros. Bom, então, sintetizando essa primeira parte, observem, aqui eu tenho, na nossa estrutura do sistema financeiro, eu tenho o Conselho Monetário Nacional, tenho aqui o Banco Central, tenho aqui a CVM. Diretamente subordinados aqui ao Banco Central, eu tenho as chamadas instituições financeiras intermediárias. Aqui eu tenho bancos comerciais, eu tenho bancos múltiplos, aqui eu tenho cooperativas de crédito, aqui eu tenho sociedades de crédito imobiliário. Ou seja, aqui eu tenho todas as instituições intermediárias, que são aquelas que captam recurso dos agentes superavitários, repassam para os deficitários ali na forma de empréstimo ou financiamento. Operam em quais mercados? Mercado monetário, mercado de crédito e mercado de câmbio. Bom, subordinados à CVM, eu tenho aqui a BMF Bovespa, tenho corretoras e tenho distribuidoras. Tudo bem, o que vai acontecer ao longo do dia? Um cliente aqui de um banco comercial ou de um banco múltiplo vai fazer uma venda de ações. O que isso significa? Vai ter que sair, as ações estão aqui, essa operação vai ser feita por instituições subordinadas à CVM, que são as corretoras ou distribuidoras. Qual o procedimento que nós precisamos ter? Esse dinheiro vai ter que sair aqui, vai ter que passar para a corretora. E aquela ação que estava em nome do cliente lá da corretora vai ter que passar para o nome desse cliente que está aqui nessa instituição financeira. Eu posso ter aqui um banco, pode ser o Itaú, pode ser a Caixa, qualquer instituição financeira, que fez uma operação interbancária, pegou dinheiro emprestado um com o outro. Ou, como eu citei anteriormente, num leilão de títulos públicos, o Banco Central vendeu aqui títulos públicos para qualquer dessas instituições, inclusive para as instituições auxiliares. Então, o que nós vamos precisar aqui? De uma grande retaguarda desse sistema financeiro como um todo, para finalizar essas operações. Quando a gente fala finalizar, eu estou falando de registro, liquidação e custódia. Lembrando que toda liquidação, o registro, né, o próprio nome já diz, é registrar que aquela operação aconteceu. A liquidação, nós vamos ter dois braços. Toda operação de liquidação, ela vai ter um braço financeiro, ou seja, uma ponta financeira, e uma ponta que a gente chama de física, que na verdade ela não é física porque efetivamente porque eu não tenho mais os títulos em papel. Mas o que a gente chama da liquidação física? É a transferência da titularidade daquele título, ou daquele valor mobiliário, aquela ação que foi vendida. E a liquidação financeira é a transferência do dinheiro. Ah, Mara, não entendi não, explica aí. Ó, aqui eu tenho, Mara. Vamos supor que eu estou comprando, eu fiz uma compra de ações. E aqui eu tenho o Zé. O Zé fez uma venda. Eu não fiz essa operação direta com o Zé, porque isso é feito por meio de uma corretora. Quando essa operação é feita, a corretora vai ter que viabilizar a liquidação dessa operação. O que seria a liquidação financeira? Se eu comprei a ponta financeira, é eu passar para o Zé os reais. E o que é a ponta física? O Zé vendeu, ele vai ter que passar a titularidade dessas ações para mim, ou desses títulos, o que tiver sido vendido. Então, a liquidação física é a mudança da titularidade. E a liquidação financeira, a transferência do valor. Ou seja, uma operação ela é liquidada, né, com o que a gente chama hoje de entrega contra pagamento. Ó, eu te entrego o título ou valor mobiliário, lembrando que o valor mobiliário é uma ação, é uma debênture, né, é um comercial paper. Então, eu te entrego com uma mão aquele título e
você me entrega com a outra mão o dinheiro. Claro que não é uma relação direta, mas é isso que é feito no âmbito dessa grande retaguarda, que é a retaguarda do sistema financeiro.